Meu nome é Rebeca, tenho 28 anos e por 3 anos da minha vida fui chamada de parasita pela minha sogra. Ela dizia isso na minha cara, na frente da família, sussurrava para as vizinhas. Eu era apenas uma professora de escola pública que havia se aproveitado do filho médico dela. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. O que ela não sabia é que eu guardava um segredo que mudaria completamente a opinião de toda a família sobre quem realmente era o parasita naquela história. E foi justamente no dia do meu casamento, na frente de 200 convidados, que esse segredo veio à tona de uma forma que jamais imaginei. Porque às vezes, aqueles que nos julgam são exatamente aqueles que menos conhecem nossa verdadeira história. Conheci Michael Thompson em uma situação que mudou minha vida para sempre, embora na época eu não soubesse disso. Era uma terça-feira chuvosa de março de 2021 e eu estava correndo pelos corredores do Hospital St. Mary's, em Chicago, carregando uma pilha de provas que precisava corrigir durante meu intervalo de almoço. Trabalhava como professora na Washington Elementary School durante o dia e 3 vezes por semana fazia trabalho voluntário no hospital à noite, ajudando crianças internadas com suas lições escolares. Era exaustivo, mas era minha forma de retribuir a comunidade que tanto me acolheu quando cheguei aos Estados Unidos. Foi exatamente no corredor da pediatria que esbarrei, literalmente, em um homem alto, de cabelos castanhos e olhos verdes, que usava jaleco médico. As provas voaram pelo chão, se espalhando como um confete em uma festa que ninguém havia planejado. Desculpe, eu sinto muito, ele disse, se abaixando imediatamente para me ajudar a juntar os papéis. Estava distraído, pensando em um caso complexo. Não foi nada, respondi, tentando reorganizar as folhas que agora estavam completamente fora de ordem. Eu que deveria estar prestando atenção. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti algo que nunca havia experimentado antes. Não foi paixão à primeira vista, como nos filmes românticos. Foi reconhecimento, como se a minha alma tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Você é nova aqui? Perguntou, ainda ajudando com os papéis. Sou o Dr. Michael Thompson, pediatra. Rebeca Martinez, sou professora. Faço trabalho voluntário aqui com as crianças internadas. O sorriso que ele me deu naquele momento foi genuíno, caloroso. Que coincidência incrível! Estava justamente pensando que as crianças da ala precisavam de alguém que entendesse de educação. Alguns dos meus pequenos pacientes estão ficando para trás nos estudos por causa das internações prolongadas. Nossa primeira conversa durou 45 minutos. Sentamos no refeitório do hospital, dividindo um café terrível e conversando sobre educação, medicina, sobre como as crianças são resilientes de formas que os adultos nunca conseguem ser. Michael me contou sobre casos que o emocionavam, sobre como se tornou pediatra depois de perder um irmão mais novo em um acidente quando tinha 15 anos. Eu compartilhei a minha história também. Como havia imigrado do México aos 18 anos, sozinha, com apenas $800 e um sonho de me tornar professora. Como trabalhei em 3 empregos diferentes para pagar a faculdade, como dormi em sofás de amigas por 2 anos para economizar dinheiro, como chorei de alegria no dia em que recebi meu diploma de licenciatura em educação. Você é extraordinária, Rebeca, ele disse quando eu terminei de contar sobre a minha jornada. A determinação que deve ter tido para conquistar tudo isso sozinha é inspirador. Naquele momento, eu não poderia imaginar que essas mesmas conquistas que Michael admirava tanto seriam exatamente o que sua mãe usaria contra mim mais tarde. Começamos a nos encontrar regularmente no hospital. Michael fazia questão de estar presente sempre que eu vinha trabalhar com as crianças. Ele dizia que era para coordenar melhor o cuidado, mas eu percebia pelos olhares e sorrisos que havia algo mais. Nosso primeiro encontro oficial foi 3 semanas depois, em um pequeno restaurante italiano no centro de Chicago. Michael estava nervoso,
Ajeitava a gravata constantemente e derrubou Sal na tábua 2 vezes durante o jantar. Era encantador vê-lo tão vulnerável, tão diferente do médico confiante que eu conhecia no hospital. Michael, era sobre o que me disseste da sua família em Keiri. Mais exatamente, da sua mãe. Margaret Thompson tem muitas expectativas específicas sobre com quem eu deveria me relacionar. Que tipo de expectativas? Perguntei, embora uma parte de mim já intuísse a resposta. Ela sempre imaginou que eu me casaria com alguém da nossa situação social, filha de médicos, advogados, empresários, alguém que frequentasse os mesmos clubes, as mesmas escolas particulares. Ele suspirou profundamente. Não que isso importe para mim, claro, mas quero que você saiba que pode não ser fácil. Sorri, tocando gentilmente sua mão. Michael, eu cresci limpando casas para pagar os estudos. Se conseguir sobreviver a professores preconceituosos, colegas de trabalho invejosas e toda a burocracia da imigração, acho que consigo lidar com uma sogra exigente. Como eu estava enganada! Nossa apresentação formal aconteceu 2 meses depois, em um jantar na mansão dos Thompson, em Lincoln Park. A casa era impressionante. 3 andares de arquitetura vitoriana, com jardins que pareciam saídos de uma revista. Eu tinha comprado um vestido novo com o dinheiro que estava economizando para trocar meu carro, querendo causar uma boa impressão. Margaret Thompson me recebeu na porta com um sorriso que não chegou aos olhos. Aos 58 anos, ela era uma mulher elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um colar de pérolas que provavelmente custava mais que meu salário anual. Ao seu lado estava Robert Thompson, o pai de Michael, um homem distinguido e silencioso que parecia permanentemente cansado. "E então você é a Rebecca que meu filho tanto menciona?" Margaret disse, me analisando da cabeça aos pés. "Michael nos contou que você é professora." "Sim, senhora", respondi educadamente. "Trabalho na Washington Elementary, no ensino fundamental." "Que interessante", ela disse, e pela forma como pronunciou a palavra interessante, soube imediatamente que não era um elogio. O jantar foi uma provação. Margaret fez perguntas que soavam como um interrogatório disfarçado. Onde eu havia estudado, de que família eu vinha, qual era a profissão dos meus pais, onde eu morava. Cada resposta minha parecia confirmar alguma suspeita que ela já havia formado. "E seus pais ainda estão no México?" Ela perguntou enquanto cortava delicadamente seu salmão grelhado. "Sim, eles têm um pequeno negócio familiar em Guadalajara", respondi. "Uma padaria que está na família há 3 gerações." "Ah, que pitoresco!" Margaret comentou, trocando um olhar com o marido. Michael tentava desviar a conversa para tópicos neutros, mas sua mãe sempre encontrava uma forma de voltar às minhas origens, minha situação financeira, minha família. Era como se ela estivesse construindo um dossiê mental de todas as razões pelas quais eu não era adequada para seu filho. O momento mais constrangedor veio na sobremesa, quando Margaret perguntou diretamente: "E me diga, Rebecca, você pretende continuar trabalhando depois de se casar? Presumindo, é claro, que você e Michael cheguem a esse ponto?" "Mãe", Michael interferiu, claramente desconfortável. "É uma pergunta legítima, querido. Afinal, a esposa de um médico tem certas responsabilidades sociais. Eventos beneficentes, o clube, a igreja, é um trabalho em tempo integral." Respirei fundo antes de responder. "Senhora Thompson, ensinar é minha paixão. Não é apenas um trabalho para mim, é minha vocação. Pretendo continuar ajudando crianças a aprenderem e crescerem pelo resto da minha vida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret simplesmente assentiu com aquele sorriso falso e murmurou: "Claro, que admirável!" Mas eu vi nos olhos dela exatamente o que ela estava pensando. Desde aquele momento, fui classificada como uma gold digger,
uma oportunista que havia seduzido seu filho precioso para ter acesso à vida privilegiada dos Thompson. Nos meses que se seguiram, conforme meu relacionamento com Michael se aprofundava, os comentários de Margaret se tornaram mais diretos e cruéis. Ela nunca perdia uma oportunidade de me lembrar de que eu não pertencia àquele mundo. Em reuniões familiares, ela fazia questão de mencionar outras mulheres que considerava mais adequadas para Michael. Você se lembra da Sarah Mitchell, Michael, a filha do Dr. Mitchell? Ela acabou de se formar em Direito em Harvard. Que menina encantadora e accomplished! Durante as festas, ela me apresentava para os convidados, sempre enfatizando minha profissão de uma forma que soava como um defeito. Esta é a Rebecca, professora de Michael. A pausa antes de professora estava sempre carregada de desdém. Mas foi em uma reunião familiar para o aniversário do avô do Michael que Margaret cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado. Estávamos no jardim da casa e ela estava conversando com as amigas do clube quando me aproximei para oferecer ajuda com os aperitivos. Ah, Rebecca, que bom que você apareceu. Estava justamente comentando com as meninas sobre como é fascinante a forma como algumas pessoas conseguem se adaptar a ambientes tão diferentes do seu ambiente natural. Uma de suas amigas, uma mulher chamada Patricia, riu nervosamente. Margaret, o que você quer dizer com isso? Bem, Margaret continuou, me olhando diretamente nos olhos. É como observar um parasita se adaptando a um novo hospedeiro. Fascinante do ponto de vista biológico. O silêncio que se seguiu foi mortal. Eu senti meu rosto queimar de humilhação, mas me forcei a manter a compostura. Com licença, murmurei, e me afastei antes que as lágrimas começassem a cair. Aquela foi a primeira vez que Margaret me chamou de parasita, mas certamente não foi a última. Naquela noite, no carro, voltando para casa, Michael estava furioso. Não acredito que minha mãe disse isso. Rebecca, eu sinto muito. Vou conversar com ela amanhã. Não, disse, enxugando uma lágrima que insistiu em escapar. Não vai adiantar, Michael. Ela já decidiu quem eu sou na cabeça dela. Nada que você disser vai mudar isso. Ela vai ter que aceitar, Michael disse com determinação, porque eu te amo, Rebecca. E se ela não consegue ver o quão extraordinária você é, o problema é dela, não nosso. Foi naquela noite que Michael me pediu em casamento, ali mesmo, no banco do passageiro do carro, ainda emocionado pela situação constrangedora que havíamos vivido. Ele não tinha anel, não tinha planejamento, apenas um amor desesperado de me provar que eu era a pessoa mais importante da vida dele. Case-se, Rebecca, ele disse, segurando minhas mãos. Vamos construir a nossa própria família, baseada em amor e respeito, não em preconceitos e expectativas vazias. Eu disse sim, claro, mas enquanto nos abraçávamos naquele carro estacionado em frente ao meu apartamento, uma parte de mim já sabia que aquele sim era apenas o começo de uma guerra que Margaret Thompson havia declarado contra mim. O que ela não sabia, e o que nem mesmo Michael sabia naquela época, é que eu havia guardado um segredo durante todo o tempo em que nos conhecíamos, um segredo que mudaria completamente a dinâmica de poder naquela família e revelaria quem realmente era o parasita naquela história. Mas esse segredo só veria a luz no dia mais importante das nossas vidas, de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O noivado foi anunciado em uma pequena reunião familiar que Margaret orquestrou como se fosse um funeral. Ela usava preto da cabeça aos pés e suspirava dramaticamente a cada felicitação que recebíamos. Quando a tia de Michael, Dorothy, comentou que eu parecia uma noiva radiante, Margaret respondeu, sim, ela definitivamente conseguiu o que queria, não é? Mas foi durante os preparativos do casamento que a verdadeira personalidade de Margaret se revelou por completo. O que deveria ter sido um período de celebração e união familiar
se transformou em um campo de batalha psicológico onde eu era constantemente testada, humilhada e sabotada. A primeira batalha foi sobre o local da cerimônia. Michael e eu queríamos algo simples e significativo, a pequena igreja de St. Agnes, onde eu havia encontrado conforto durante meus primeiros anos difíceis em Chicago. Era lá que eu ia todas as semanas para acender uma vela pelos meus pais e agradecer pelas bênçãos que recebia. Absolutamente não, Margaret declarou quando souberam nossa escolha. Os Thompson se casam na Cathedral of the Holy Name há 3 gerações. É uma tradição familiar que não pode ser quebrada por preferências pessoais. A forma como ela disse preferências pessoais soou como se fosse algo vergonhoso, como se minha conexão emocional com St. Agnes fosse um capricho infantil. Mas Margaret, Michael tentou argumentar, a Rebecca tem uma ligação especial com aquela igreja. Foi lá que ela encontrou sua fé quando chegou ao país. E é exatamente por isso que não é apropriada, ela replicou friamente. A catedral representa nossa posição na comunidade. O que as pessoas vão pensar se o filho do Dr. Robert Thompson se casar em uma igrejinha de bairro frequentada por imigrantes? A palavra imigrantes saiu da boca dela como se fosse um insulto. Naquele momento, senti uma raiva fria se instalando no meu peito. Não era apenas preconceito de classe, era xenofobia pura. Senhora Thompson, eu disse, mantendo minha voz calma, mas firme. Eu sou uma imigrante e me orgulho disso. Minha fé e minha comunidade foram fundamentais para quem eu me tornei hoje. Margaret sorriu aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Claro, querida, mas agora você fará parte de uma família diferente, com responsabilidades diferentes. É hora de evoluir. Michael acabou cedendo à pressão da mãe e nossa cerimônia foi marcada para a Cathedral of the Holy Name. Quando ele me contou, vi a culpa em seus olhos, mas também vi algo mais preocupante, o padrão de sempre ceder às manipulações da mãe para evitar conflitos. A segunda batalha foi sobre a lista de convidados. Margaret queria convidar toda a elite médica e social de Chicago, pessoas que eu nunca havia encontrado e que claramente estariam lá para me julgar. Quando sugeri convidar alguns dos meus colegas professores e famílias das crianças com quem trabalhava no hospital, ela quase teve um ataque. Rebecca, você precisa entender que este não é apenas o seu casamento. É um evento social importante. As pessoas certas precisam estar lá para estabelecer a posição de vocês na sociedade. E as pessoas erradas? Perguntei, já sabendo a resposta. Não é sobre certas ou erradas, é sobre adequação social. Ela respondeu diplomaticamente. O que Margaret não sabia é que eu estava documentando todos esses encontros em um diário. Cada comentário preconceituoso, cada tentativa de me diminuir, cada momento em que ela tentava me moldar na pessoa que ela achava que eu deveria ser. Eu escrevia tudo, não por vingança, mas porque precisava de uma válvula de escape para não explodir. Hoje, Margaret sugeriu que eu mudasse o meu sobrenome antes mesmo do casamento. Segundo ela, Martinez Thompson soaria muito carregado para os convites. Aparentemente, minha herança cultural é um problema que precisa ser minimizado. Michael tentava mediar, mas estava claramente sendo manipulado pela mãe de maneiras que nem percebia. Margaret havia aperfeiçoado a arte de plantar sementes de dúvida e fazer chantagem emocional disfarçada de preocupação maternal. Michael, querido, tenho certeza que Rebecca é uma moça adorável, mas você já parou para pensar nas diferenças culturais? No que isso pode significar para os seus filhos no futuro? Ou então, não estou dizendo que há algo errado com a situação financeira dela, mas você já considerou como a situação financeira dela pode afetar sua prática médica? As esposas dos seus colegas têm recursos próprios para contribuir com eventos sociais e caridade. Cada comentário era como uma gota de veneno, pequena demais para causar dano imediato, mas letal em sua consistência. A terceira batalha, e talvez a mais dolorosa, foi sobre a minha família. Meus pais, Carlos e Maria Martinez, trabalharam por meses para juntar dinheiro suficiente para vir ao casamento. Eles cancelaram planos, economizaram cada centavo, venderam algumas joias da família, tudo para estar presente no dia mais importante da minha vida.
Quando Margaret soube que eles ficariam hospedados em um hotel modesto perto do aeroporto porque era o que podiam pagar, ela fez questão de comentar para várias pessoas da família estendida. É uma pena que os pais da Rebecca não possam se hospedar em algum lugar mais próximo ao nível do evento, ela disse para a cunhada durante um almoço onde eu estava presente. Mas imagino que para eles já seja bastante extravagante vir dos Estados Unidos. Do México, corrigi educadamente. Eles vêm do México. Ah, sim, claro, ela disse, como se a distinção não importasse. Foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Ver Margaret tentando diminuir o sacrifício que meus pais estavam fazendo para estar presente foi a gota d'água. Não era mais sobre mim. Era sobre desrespeitar duas pessoas que haviam trabalhado a vida inteira para me dar oportunidades que eles nunca tiveram. Naquela noite, liguei para meus pais e, pela primeira vez, contei a eles sobre os comentários e atitudes de Margaret. Minha mãe, Maria, ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Mira, ela disse suavemente, conhecemos pessoas assim a vida inteira. Pessoas que acham que valem mais por ter nascido com mais dinheiro, mas você não pode deixar que a amargura dela contamine seu coração. Não sei se consigo fazer isso, mamãe, admiti, com a voz embargada. Ela está tentando me transformar em alguém que eu não sou. Então não deixe, meu pai, Carlos, disse no telefone. Rebecca, você veio para este país com as próprias pernas, estudou, se formou, construiu uma vida. Ninguém pode tirar isso de você, não importa quanto dinheiro tenham. Mas e se Michael começar a acreditar nela? E se ele começar a ver defeitos em mim também? Então ele não é o homem que você pensava que era. Minha mãe respondeu com a sabedoria simples que sempre me guiou. E melhor descobrir isso antes do casamento do que depois. Essa conversa com meus pais me deu força para uma decisão que mudaria tudo. Decidi que se Margaret queria jogar jogos psicológicos, eu poderia jogar também. Mas minha estratégia seria diferente. Eu documentaria tudo e, no momento certo, exporia sua verdadeira natureza. Comecei a gravar discretamente nossas conversas no meu celular. Cada insulto disfarçado, cada comentário preconceituoso, cada tentativa de manipulação. Margaret era tão confiante em sua posição de poder que nem se incomodava em disfarçar suas verdadeiras opiniões quando estava apenas entre mulheres. Você sabe, Rebecca, espero que você entenda que depois do casamento, certas expectativas vêm com o território. A esposa de um médico não pode simplesmente fazer o que quer. O que você quer dizer com isso? Perguntei, me certificando de que meu celular estava gravando. Bem, esse trabalho voluntário no hospital, por exemplo, é admirável, claro, mas pode enviar a mensagem errada, como se você precisasse trabalhar. E depois tem a questão do seu apartamento, em um bairro tão diverso. Michael deveria estar morando em Lincoln Park, perto da família. E os meus alunos? As crianças que dependem de mim? Margaret riu, um som frio e calculista. Querida, haverá muitas outras crianças necessitadas, crianças de famílias importantes que precisarão de tutoria particular. Você pode usar suas habilidades de forma mais estratégica. A gravação continuava, capturando cada palavra que revelava sua verdadeira visão sobre minha vida e meus valores. Mas o momento mais revelador veio 2 semanas antes do casamento, durante o que deveria ser uma reunião pacífica para finalizar os últimos detalhes. Michael estava atrasado por causa de uma emergência no hospital, então era só eu e Margaret na sala de estar da mansão Thompson. Rebecca, ela disse, servindo chá em xícaras de porcelana que provavelmente custavam mais que meu salário mensal. Acho que chegou a hora de termos uma conversa franca, de mulher para mulher. Liguei discretamente a gravação do celular. Claro, Margaret, o que você gostaria de discutir? Ela se inclinou para frente, com aquele sorriso que eu havia aprendido a temer. Vamos parar de fingir que não sabemos o que está acontecendo aqui? Você é uma mulher inteligente, então você é direta. Quanto? Desculpe? Quanto você quer para sair da vida do Michael, para cancelar este casamento e desaparecer discretamente?
O mundo parou por um momento. Eu não podia acreditar que ela realmente havia chegado a esse ponto. Você está me oferecendo dinheiro para abandonar o seu filho? Estou oferecendo uma solução prática para um problema óbvio, ela respondeu friamente. $50.000, suficiente para você se estabelecer em qualquer lugar, talvez voltar para o México e abrir sua própria escola. Todo mundo sai ganhando. E o que o Michael vai pensar quando descobrir? Michael nunca vai descobrir. Diremos que você percebeu que as diferenças eram muito grandes, que decidiu que seria melhor para todo mundo. Ele vai ficar triste por um tempo, mas vai encontrar alguém mais compatível. Naquele momento, olhando para aquela mulher que estava tentando comprar minha ausência da vida do próprio filho, senti uma calma estranha me invadindo, porque eu finalmente entendia que Margaret não era apenas preconceituosa ou controladora, ela era fundamentalmente incapaz de compreender o amor verdadeiro. Não, eu disse simplesmente. Não? Não. Não aceito a sua oferta. E não vou abandonar o Michael, porque ao contrário do que você pensa, eu não estou aqui pelo dinheiro ou o status. Eu estou aqui porque eu amo seu filho. Margaret se levantou, o seu rosto contorcendo-se em uma máscara de raiva pura. Você, pequena parasita ambiciosa, acha que pode entrar nessa família e mudar tudo? Acha que pode transformar Michael contra mim? Não preciso transformar Michael contra ninguém, respondi, mantendo minha voz calma. A verdade sempre vem à tona sozinha. Veremos, ela disse, os olhos brilhando com uma malícia que me fez sentir um frio na barriga. Veremos quem vai ter a última palavra nessa história. Quando saí da mansão Thompson naquela tarde, sabia que eu declarei guerra. Mas o que Margaret não sabia é que eu tinha algo que ela nunca esperaria, e que esse algo seria revelado no altar, na frente de toda a sua preciosa sociedade, de uma forma que mudaria para sempre a dinâmica de poder naquela família. O segredo que eu guardava estava prestes a vir à tona, e quando isso acontecesse, ficaria claro para todos quem realmente era o parasita naquela história. Depois da conversa com Margaret sobre o suborno, algo mudou fundamentalmente em mim. Não era mais apenas sobre sobreviver aos ataques dela, agora eu tinha um propósito. Ela havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, e chegara a hora de ela descobrir com quem realmente estava mexendo. O que Margaret Thompson não sabia, e o que eu havia guardado cuidadosamente durante todo o nosso relacionamento, era que eu não era apenas uma professora comum lutando para sobreviver. Por trás da minha história de imigrante determinada, havia algo muito maior que mudaria completamente a percepção de todos sobre quem realmente precisava de quem naquela família. 3 anos antes de conhecer Michael, quando ainda estava terminando meus estudos em educação na DePaul University, havia escrito um artigo acadêmico sobre métodos inovadores de ensino para crianças hospitalizadas. O artigo chamou a atenção na comunidade médica e educacional, resultando em algo que ninguém esperava: uma bolsa de estudos completa para o mestrado em Educational Psychology na Northwestern University. Mas isso era apenas o começo. Durante meu mestrado, desenvolvi um programa revolucionário chamado Healing Through Learning, um método que combinava terapia educacional com recuperação médica para crianças com doenças crônicas. O programa era tão inovador que a American Medical Association me convidou para apresentá-lo em seu congresso nacional. Foi lá que conheci a doutora Patricia Williams, uma das pediatras mais respeitadas do país e diretora do Chicago Children's Research Institute. Ela ficou tão impressionada com minha pesquisa que me ofereceu algo extraordinário: uma posição como coordenadora de um projeto de pesquisa financiado com $2,8 milhões pela National Institute of Health. Eu havia aceitado a posição, mas pedido para manter discrição sobre o projeto até sua implementação oficial. Queria ter certeza de que tudo estava solidificado antes de fazer qualquer anúncio. O projeto estava programado para ser lançado oficialmente 2 semanas após meu casamento. Além disso, durante meus anos de trabalho voluntário no hospital, havia desenvolvido uma relação especial com várias famílias influentes de Chicago,
não porque buscava status, mas porque genuinamente me importava com as suas crianças. Famílias como os Morrison, donos da maior cadeia de hospitais do Midwest, os Chen, família de médicos renomados, e os Rodrigues, empresários filantrópicos. Essas famílias conheciam meu trabalho, respeitavam minha dedicação e várias delas haviam se tornado verdadeiras amigas. Elas não me viam como uma imigrante oportunista. Me viam como a educadora que havia mudado a vida dos seus filhos durante momentos difíceis. Mrs. Eleanor Morrison, cuja filha Emma eu havia ajudado durante um tratamento de leucemia de 8 meses, costumava me convidar para almoços em sua casa. Rebecca, ela me dizia, você não faz ideia do impacto que tem na vida das pessoas. Emma não apenas manteve suas notas durante o tratamento, ela descobriu uma paixão por literatura que nunca teria desenvolvido sem você. Dr. James Chen, cujo filho teve que ficar hospitalizado por 3 meses após um acidente grave, me escreveu uma carta de recomendação que dizia: Rebecca Martinez não é apenas uma educadora excepcional. Ela é uma visionária que entende a conexão profunda entre educação, cura e esperança. Mas eu mantinha essas conexões discretas, nunca as mencionava para Michael ou sua família. Parcialmente por humildade, parcialmente porque queria ser amada por quem eu era, não pelas pessoas que conhecia ou pelos projetos que desenvolvia. Margaret, em sua arrogância, havia assumido que eu era exatamente o que parecia na superfície, uma professora simples, de família humilde, sem conexões ou recursos próprios. Ela nunca se deu ao trabalho de realmente investigar quem eu era ou o que havia conquistado. Durante as últimas semanas antes do casamento, enquanto Margaret intensificava seus ataques, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para Father Martinez, o padre de St. Agnes, que havia me batizado quando cheguei aos Estados Unidos e que se tornou um mentor espiritual ao longo dos anos. Father Martinez, disse durante nossa conversa, preciso de um favor muito especial para o meu casamento. Claro, minha filha. O que posso fazer? Gostaria que você celebrasse a cerimônia junto com Father O'Connor, na Cathedral. Sei que é incomum, mas você é a parte fundamental da minha jornada de fé. Father Martinez ficou surpreso, mas honrado. Seria uma grande alegria, Rebecca, mas tenho certeza que será aprovado pela família do noivo? Sorri, pensando na cara que a Margaret faria. Deixe isso comigo, Father. Tenho certeza de que será educativo para todos os envolvidos. O que eu não contei para Father Martinez naquele momento era que tinha um motivo muito específico para querer que ele participasse da cerimônia. Ele conhecia toda a minha história, não apenas a versão simplificada que eu contava para a maioria das pessoas, mas a versão completa, incluindo as conquistas acadêmicas e profissionais que eu mantinha em privado. 2 semanas antes do casamento, recebi uma ligação que mudaria tudo. Miss Martinez, disse a voz do outro lado da linha. Sou Janet Phillips, assessora de prensa da Northwestern University. Temos uma notícia maravilhosa sobre o seu programa Healing Through Learning. Meu coração disparou. O que aconteceu? O programa foi selecionado para receber o prestigioso Henderson Award para a inovação educacional. É o prêmio mais importante da área, Rebecca. E não é só isso. A cerimônia de premiação será transmitida nacionalmente pela PBS no próximo mês. Fechei os olhos sentindo o peso de tudo que isso significava. O Henderson Award não era apenas reconhecimento. Era validação de anos de trabalho, pesquisa e dedicação. E mais importante, significava que a minha história seria contada publicamente, incluídas todas as conquistas que eu mantinha em privado. Mais uma coisa, Janet continuou. A doutora Patricia Williams gostaria de fazer o anúncio oficial do projeto de 2,8 milhões durante a premiação. Vai ser um momento histórico para a educação médica. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de euforia e nervosismo. Tudo o que havia guardado em segredo estava prestes a vir à tona de forma muito pública. E Margaret Thompson, que havia passado meses me chamando de parasita oportunista, descobriria que havia subestimado completamente com quem estava lidando. Mas eu queria que ela soubesse antes dos outros. Queria ver sua reação quando percebesse o tamanho do erro que havia cometido. 3 dias antes do casamento, pedi para encontrar Margaret para uma última conversa antes de nos tornarmos família.
Ela aceitou, provavelmente pensando que eu finalmente cederia às pressões e aceitaria suas condições para o casamento. Nos encontramos em sua sala de estar preferida, aquela com as cortinas de seda e móveis antigos que ela usava para intimidar visitantes. Ela me ofereceu chá com aquele sorriso falso de sempre. Rebecca, ela começou, espero que tenha refletido sobre nossa última conversa. Ainda há tempo para tomar a decisão certa. Na verdade, Margaret, vim aqui para compartilhar algo importante com você, respondi, mantendo minha voz calma. Algo que acho que você deveria saber antes do casamento. Oh! Ela arqueou uma sobrancelha. E o que seria? Tirei da bolsa uma cópia do comunicado de imprensa da Northwestern University sobre o Henderson Award, junto com documentos sobre o projeto de pesquisa e cartas de recomendação das famílias que eu havia ajudado. Queria que você soubesse que na próxima semana, depois que eu voltar da lua de mel, assumirei um projeto de pesquisa de 2,8 milhões de dólares como coordenadora principal. Também recebi o Henderson Award, que é considerado o prêmio mais prestigioso na área de educação médica. Margaret pegou os documentos com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente as informações. Vi o exato momento em que a realidade começou a se formar na mente dela. E além disso, continuei, gostaria que soubesse que várias das famílias mais respeitadas de Chicago, incluindo os Morrison, os Chen e os Rodrigues, me consideram não apenas uma profissional competente, mas uma amiga querida. Eles estarão presentes no casamento, aliás. O rosto de Margaret foi perdendo cor gradualmente enquanto processava as informações. E há mais uma coisa, disse, tirando da bolsa uma carta oficial. A American Educational Research Association me convidou para ser a palestrante principal em seu congresso internacional no próximo ano. Aparentemente, meu trabalho está sendo considerado revolucionário na área. Margaret deixou os papéis caírem no chão, seu rosto agora completamente pálido. Eu não entendo, ela gaguejou. Por que você nunca mencionou nada disso? Porque, Margaret, ao contrário do que você pensa, eu não defino meu valor pelo que conquisto profissionalmente ou pelas pessoas que conheço. Defino pelo amor que dou e recebo, pela diferença que faço na vida das crianças, pela família que estou construindo com Michael. Me levantei, alisando minha saia. Mas já que você insistiu em me julgar como uma parasita oportunista, achei que deveria saber exatamente quem está chamando de parasita. Margaret ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando o fato de que havia passado meses atacando alguém que, ironicamente, era mais accomplished do que ela própria. Por que você guardou isso em segredo? Perguntou finalmente, com voz quase um sussurro. Porque queria ter certeza de que Michael me amava por quem eu sou, e não pelo que faço ou conquisto, e porque esperava que você, eventualmente, me conhecesse como pessoa antes de me julgar por minhas origens. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Nos vemos na catedral, Margaret, e só para que saiba, Father Martinez, da St. Agnes, participará da cerimônia junto com o Father O'Connor. Ele tem algumas histórias interessantes sobre minha jornada para compartilhar durante a homilia. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito em Chicago, como se o universo tivesse preparando o cenário para o que seria o momento mais transformador da minha vida. Enquanto me preparava no hotel com minha mãe e minhas damas de honra, senti uma calma estranha. A calma que vem quando você sabe que a verdade finalmente será revelada. Mija, você está diferente hoje, minha mãe Maria disse enquanto ajustava meu véu. Há alguma coisa nos seus olhos. Uma paz que eu não vi há meses. Sorri, segurando suas mãos calejadas pelo trabalho. Hoje tudo vai mudar, mamãe. Hoje todos vão descobrir quem a sua filha é. Do outro lado da cidade, imagino que Margaret estava se preparando também, provavelmente ainda processando nossa conversa de 3 dias atrás. Ela tinha tentado ligar para Michael várias vezes, mas ele estava ocupado com os preparativos e cerimônias de despedida de solteiro. Além disso, o que ela poderia dizer? Filho, sua noiva mais successful do que imaginávamos. A Cathedral of Holy Name estava majestosa naquela manhã, decorada exatamente como Margaret havia planejado. Flores brancas e douradas, arranjos elegantes, tudo perfeito para impressionar a alta sociedade de Chicago.
O que ela não sabia é que entre os 200 convidados estavam pessoas que conheciam muito bem a minha verdadeira história. Mrs. Eleanor Morrison chegou com um sorriso radiante, usando um vestido azul marinho elegante. Rebecca, ela me disse durante os cumprimentos antes da cerimônia, estou tão emocionada para celebrar você hoje. Emma não parava de falar como a sua Teacher Rebecca estava se casando. Dr. James Chan e sua esposa também estavam presentes, junto com várias outras famílias que eu havia ajudado durante os anos de voluntariado. Eles formavam uma rede silenciosa de apoio que Margaret nunca tinha percebido que existia. Mas a surpresa maior seria Father Martinez. Aos 65 anos, ele era um homem pequeno, com cabelos grisalhos e olhos gentis que haviam visto muito da vida. Quando chegou à Cathedral, pude ver Margaret franzindo a testa, claramente desconfortável com a presença de um padre do lado errado da cidade, em sua cerimônia perfeita. Father O'Connor? Ela se aproximou do padre principal. Tenho certeza de que este arranjo colaborativo não é necessário? Talvez o outro padre pudesse apenas assistir? Father O'Connor, um homem sábio que conhecia Margaret há anos, sorriu diplomaticamente. Mrs. Thompson, Father Martinez não está aqui apenas como convidado. Ele tem uma conexão espiritual muito especial com a noiva e uma história importante para compartilhar durante a homilia. Viu sangue drenar do rosto de Margaret. Ela sabia que algo estava vindo, mas não tinha ideia da magnitude. Quando as portas da Cathedral se abriram e eu comecei a caminhar pelo corredor ao som de Ave Maria, senti todos os olhares sobre mim. Meu pai, Carlos, estava visivelmente emocionado ao meu lado, usando o terno que havia comprado especialmente para a ocasião. Talvez não fosse da melhor marca, mas estava impecável. Michael me esperava no altar, lindíssimo em seu smoking, com lágrimas nos olhos. Naquele momento, olhando para o homem que eu amava, senti que toda a luta havia valido a pena. Margaret estava na primeira fila, usando um vestido bege elegante e uma expressão tensa. Eu podia praticamente ver os pensamentos correndo em sua cabeça enquanto observava os convidados, finalmente notando quantas pessoas respeitadas de Chicago estavam lá especificamente para me apoiar. A cerimônia começou tradicionalmente, com Father O'Connor conduzindo os votos básicos. Michael e eu trocamos nossas promessas pessoais, momentos genuínos e emocionantes que até Margaret não pode fingir indiferença. Mas então chegou o momento que mudaria tudo. Queridos amigos, Father Martinez se aproximou do púlpito, sua voz clara ecoando pela Cathedral. Father O'Connor me deu a honra de compartilhar algumas reflexões sobre a jornada de Rebecca até este momento especial. Margaret se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Conheci Rebecca há 7 anos, quando ela chegou à nossa pequena paróquia de St. Agnes como uma jovem de 21 anos, recém-chegada do México, carregando apenas uma mala e um coração cheio de sonhos. Pude ver alguns convidados se inclinando para frente, interessados na história. Mas o que muitos de vocês não sabem é que essa jovem humilde, que vinha à nossa igreja todas as semanas para acender velas por sua família, não estava apenas sobrevivendo em um país novo, ela estava florescendo de maneiras extraordinárias. Father Martinez fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus com um sorriso gentil. Rebecca nunca gostou de falar sobre suas conquistas. Quando me contava sobre seus estudos, minimizava suas notas excepcionais. Quando mencionava seus projetos de pesquisa, focava apenas em como poderiam ajudar as crianças. Quando recebia reconhecimentos acadêmicos, agradecia humildemente e guardava os certificados em uma gaveta. O silêncio na catedral era total. Margaret estava pálida como papel. Mas eu, como seu conselheiro espiritual, guardo esses segredos com orgulho. Posso contar a vocês sobre a jovem que terminou sua licenciatura com as mais altas honras possíveis, que desenvolveu métodos inovadores de ensino que chamaram a atenção nacional,
que recebeu bolsa de estudos integral para mestrado em uma das universidades mais prestigiadas do país. Mrs. Morrison sorriu abertamente e claramente não surpresa com as informações. Posso falar sobre a pesquisadora que criou o programa Healing Through Learning, que revolucionou a forma como hospitais abordam a educação de crianças doentes? Sobre a educadora que, na próxima semana, assumirá a coordenação de um projeto de $2,8 milhões financiado pelo National Institute of Health? Um murmúrio de admiração correu pela Cathedral. Michael me olhou com surpresa e orgulho. Ele sabia sobre meus projetos, mas não sobre a magnitude dos reconhecimentos. E posso contar sobre o Henderson Award que Rebecca receberá no próximo mês, o mais alto reconhecimento que um educador pode receber nos Estados Unidos, colocando-a entre os 10 pesquisadores mais inovadores de sua geração. Margaret estava agora visivelmente tremendo. Várias pessoas no público começaram a sussurrar, claramente impressionadas. E o que mais me impressiona sobre Rebecca, Father Martinez continuou, sua voz ganhando emoção, não são seus títulos, seus prêmios ou seu reconhecimento profissional. É o fato de que ela nunca, nenhuma vez, usou essas conquistas para se definir ou se elevar acima dos outros. Ele olhou diretamente para Margaret. Em uma sociedade que frequentemente julga o valor das pessoas por suas origens, suas conexões familiares ou sua situação financeira, Rebecca escolheu ser julgada pelo seu caráter. Ela poderia ter mencionado que Dra. Patricia Williams, uma das pediatras mais respeitadas do país, a considera uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Poderia ter usado o fato de que famílias influentes de toda Chicago a procuram para educar seus filhos. Mrs. Morrison assentiu vigorosamente e pude ver outras famílias que conhecia fazendo o mesmo. Mas ela escolheu ser conhecida simplesmente como Rebecca, a professora que se importa, a voluntária dedicada, a mulher que ama profundamente e serve humildemente. Father Martinez fez uma pausa longa, deixando suas palavras ecoarem pela Cathedral. Há uma passagem bíblica que diz: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Hoje celebramos não apenas a união de dois corações, mas também o triunfo da humildade sobre a arrogância, do caráter sobre o preconceito, do amor verdadeiro sobre expectativas sociais vazias. O silêncio que se seguiu foi profundo. Margaret estava com lágrimas nos olhos, não de alegria, mas de vergonha profunda, pela forma como havia julgado e tratado alguém que, ironicamente, era mais accomplished do que ela jamais seria. E assim, Father Martinez concluiu, pedimos a Deus que abençoe esta união entre Michael e Rebecca, dois jovens que encontraram no amor a força para superar todas as barreiras, todos os preconceitos, todas as tentativas de separá-los. Quando Father Martinez voltou ao seu lugar, o silêncio se transformou em um aplauso espontâneo que começou com Mrs. Morrison e se espalhou por toda a catedral. Michael me apertou a mão, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Mas foi quando olhei para Margaret que senti a satisfação mais profunda. Ela estava completamente derrotada, não por vingança ou malícia, mas pela simples revelação da verdade. Durante meses, ela havia chamado de parasita alguém que havia conquistado mais em 5 anos nos Estados Unidos do que muitas pessoas conseguem em uma vida. Dr. Chen se inclinou para a esposa e sussurrou alto o suficiente para Margaret ouvir. Sempre soube que Rebecca era especial. Quando ela ajudou nosso filho, percebemos que estávamos na presença de alguém verdadeiramente excepcional. E pensar que alguns acham que podem julgar o valor de uma pessoa por sua conta bancária? Mrs. Morrison comentou para a amiga ao lado, seus olhos encontrando brevemente os de Margaret. Quando a cerimônia terminou e caminhávamos pelo corredor como marido e mulher, pude ver as expressões dos convidados. Onde antes havia curiosidade ou julgamento disfarçado, agora havia respeito genuíno e admiração. Margaret ficou para trás, recebendo olhares de censura de várias pessoas que haviam testemunhado seus comentários depreciativos sobre mim ao longo dos meses. A verdade havia sido revelada da forma mais pública possível, e agora todos sabiam exatamente quem era o verdadeiro parasita naquela história. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir.
O que aconteceria na recepção mudaria para sempre a dinâmica da família Thompson. A recepção no Palmer House Hilton estava elegantemente decorada, mas a atmosfera era completamente diferente do que Margaret havia planejado. Em vez do evento controlado, onde ela seria a matriarca respeitada, apresentando a nova nora à sociedade, ela se encontrava sendo discretamente evitada por muitos dos convidados que antes a cortejavam. Enquanto Michael e eu fazíamos nossa entrada triunfal como recém-casados, pude observar como a dinâmica social havia mudado completamente. As pessoas que antes me olhavam com curiosidade condescendente, agora se aproximavam com respeito genuíno e interesse. Rebecca! Mrs. Eleanor Morrison foi uma das primeiras a nos cumprimentar, abraçando-me calorosamente. Que homilha inspiradora! Eu sempre soube que você era especial, mas não fazia ideia da magnitude de suas conquistas acadêmicas. Mrs. Morrison, obrigada por estar aqui. Significa muito para mim ter vocês presentes. A Emma insistiu para virmos. Na verdade, ela escreveu um cartão de agradecimento para você. Disse que quando crescer quer ser como Teacher Rebecca, inteligente, gentil e humilde ao mesmo tempo. Michael, ao meu lado, ainda estava processando tudo o que havia descoberto durante a cerimônia. Rebecca, ele sussurrou enquanto caminhávamos pela recepção, por que você nunca me contou sobre o Henderson Award, sobre o projeto de 2,8 milhões? Sorri, ajustando sua gravata. Porque queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que conquisto profissionalmente. E porque, honestamente, não achava que fosse tão importante assim. Não importante? Ele riu, balançando a cabeça. Minha esposa é uma das educadoras mais reconhecidas do país e acha que não é importante? Do outro lado do salão, Margaret estava sentada na mesa principal, visivelmente abalada. Várias pessoas haviam se aproximado dela durante os cumprimentos, e pelos rostos tensos era óbvio que não eram conversas agradáveis. Mrs. Patricia Widman, uma das damas mais influentes da alta sociedade de Chicago, se aproximou de Margaret com um sorriso que não disfarçava sua desaprovação. Margaret, querida, que surpresa descobrir sobre os talentos excepcionais de Rebecca. Imagino como deve ter sido desafiante para você descobrir que havia subestimado tanto a sua nova nora. Margaret tentou manter a compostura. Patrícia, eu sempre soube que Rebecca era uma jovem dedicada. Dedicada? Mrs. Whitman arqueou uma sobrancelha. Querida, estamos falando de uma das pesquisadoras mais promissoras do país. E pensar que algumas pessoas a consideravam, como mesmo você disse na semana passada no clube, uma oportunista. O constrangimento no rosto de Margaret era palpável. Durante meses ela havia espalhado comentários depreciativos sobre mim em seus círculos sociais, e agora todos sabiam o quão errada ela estava. Dr. James Chen se aproximou da nossa mesa com a esposa, carregando um envelope elegante. Rebecca, Michael, não poderíamos passar esta oportunidade sem expressar nossa gratidão oficial. Ele me entregou o envelope. Dentro havia uma carta belamente escrita e um cheque. É uma doação de $50 mil para o seu programa Healing Through Learning, Dr. Chen explicou. Consideramos um investimento no futuro da educação médica. Depois de ver o que você fez por nosso filho David, sabemos que esse dinheiro não poderia estar em melhores mãos. Michael ficou boquiaberto. $50 mil? Dr. Chen, isso é incrivelmente generoso, mas não é necessário, comecei a protestar. Pelo contrário, é necessário e merecido. Além disso, conversamos com outras famílias aqui presentes e todos concordamos em criar um fundo de apoio para o seu trabalho. Enquanto isso acontecia, pude ver Margaret observando da mesa principal, sua expressão uma mistura de choque e humilhação crescente. A mulher que ela havia tentado comprar por $50 mil estava recebendo essa quantia como um presente para reconhecer o trabalho que ela realizava. O momento mais constrangedor para Margaret foi durante os discursos. Tradicionalmente, a mãe do noivo faria um discurso de boas-vindas à família, mas quando chegou a sua vez, ela parecia petrificada. Michael se levantou, percebendo a hesitação da mãe. Gostaria de convidar minha mãe, Margaret Thompson, para dizer algumas palavras sobre a nossa nova família. Margaret se levantou lentamente, suas mãos tremendo visivelmente.
Ela olhou ao redor do salão, vendo 200 pares de olhos esperando suas palavras, muitos deles pertencentes a pessoas que conheciam sua atitude anterior em relação a mim. Ela começou, sua voz quase inaudível. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Rebecca na família Thompson. Uma pausa longa e desconfortável se seguiu. Durante estes meses de preparação para o casamento, eu aprendi que às vezes nossos primeiros julgamentos sobre as pessoas podem estar incompletos. Algumas pessoas no público trocaram olhares significativos. Rebecca trouxe para nossa família não apenas amor pelo Michael, mas também uma perspectiva que eu nem sempre soube apreciar adequadamente. Sua voz estava quebrando agora. Descobri hoje que ela conquistou coisas que eu nunca imaginei possíveis para alguém tão jovem, e que ela fez tudo isso com uma humildade e graça que... Ela parou, lutando para encontrar as palavras certas, que eu deveria ter reconhecido desde o início. O silêncio no salão era total. Margaret estava essencialmente se desculpando publicamente, admitindo seus preconceitos diante de toda a elite social de Chicago. Rebecca, ela olhou diretamente para mim, lágrimas brotando em seus olhos. Espero que possa me perdoar por não ter visto imediatamente o tesouro que Michael encontrou em você. Ela se sentou rapidamente, visivelmente emocionada e humilhada. O salão ficou em silêncio por um momento antes de eclodir em aplausos educados, mas eu sabia que aqueles aplausos não eram para Margaret, eram um reconhecimento constrangido de uma situação social extremamente desconfortável. Michael se levantou para responder ao discurso da mãe, mas eu toquei seu braço gentilmente e me levantei primeiro. Obrigada, Margaret, eu disse, minha voz clara e serena. Aceito suas palavras e espero que possamos construir um relacionamento baseado em entendimento mútuo e respeito. Fiz uma pausa, olhando ao redor do salão. Mas gostaria que todos soubessem que não guardo ressentimentos. Margaret me ensinou lições valiosas sobre perseverança, sobre a importância de se manter fiel aos seus valores, mesmo quando enfrentamos desafios, e sobre o poder da graça no perdão. Vi Margaret me olhar com surpresa. Ela esperava retaliação, humilhação, vingança, mas eu escolhi um caminho diferente. Todos nós temos preconceitos inconscientes. Todos nós, às vezes, julgamos sem conhecer completamente a história de uma pessoa. O importante é estarmos dispostos a crescer, a aprender, a mudar nossa perspectiva quando descobrimos que estávamos errados. O salão estava completamente silencioso, todos absorvendo minhas palavras. Então, em vez de focar no passado, prefiro olhar para o futuro, para a família que Michael e eu estamos construindo juntos, baseada em amor, respeito e compreensão mútua. Quando me sentei, o aplauso foi genuíno e caloroso. Várias pessoas se aproximaram depois para comentar sobre a minha elegância na situação. Você é uma classe à parte, Rebecca. A forma como lidou com tudo isso mostra por que você é tão respeitada. Mas o momento mais tocante veio quando meu pai, Carlos, se aproximou da mesa onde Margaret estava sentada sozinha, sendo discretamente evitada pelos outros convidados. Senhora Thompson, ele disse em seu inglês cuidadoso, posso me sentar? Margaret olhou para ele surpresa, mas assinou afirmativamente. Quero agradecer, ele continuou, por criar um filho tão bom como Michael. Ele ama minha filha com todo o seu coração, e isso é tudo que um pai pode pedir. Margaret começou a chorar silenciosamente. E quer que sepa que em nossa família sempre há lugar para mais amor. Rebecca tem um coração grande. Ela já perdoou. Agora é hora de construir juntos. Foi nesse momento que vi Margaret realmente se quebrar, não de humilhação ou raiva, mas de reconhecimento de que havia desperdiçado meses sendo cruel com pessoas que, na verdade, eram muito mais generosas e nobres do que ela. A recepção continuou,
Mas algo fundamental havia mudado na dinâmica familiar. Margaret havia sido exposta publicamente, mas também havia sido oferecida uma chance de redenção. O que ela faria com essa chance determinaria o futuro de todos nós. Nossa lua de mel na Toscana deveria ter sido apenas uma escapada romântica para celebrar nosso novo casamento, mas se tornou um período de descobertas profundas sobre quem realmente éramos como casal. Longe dos dramas familiares e das pressões sociais de Chicago, Michael e eu finalmente tivemos tempo para processar tudo o que havia acontecido. Estávamos hospedados em uma vila encantada nos arredores de Florença, cercados por vinhedos dourados e o aroma de lavanda. Era nossa segunda noite quando Michael, enquanto dividíamos uma garrafa de Chianti no terraço, finalmente vocalizou o que estava pensando desde a cerimônia. Rebecca, preciso admitir algo, ele disse, girando o vinho na taça. Por quê? Perguntei eu, embora suspeitasse da resposta. Durante 2 anos de relacionamento, eu achei que estava protegendo você dos comentários da minha mãe, que estava sendo meu cavaleiro em armadura brilhante, defendendo minha namorada humilde dos preconceitos da família rica. Ele lamentou com o tom de voz. E o tempo todo, você era mais accomplished profissionalmente do que qualquer uma na minha família. Peguei sua mão. Michael, você nunca precisou me proteger das conquistas profissionais. Precisava me proteger do desrespeito, e foi exatamente isso que fez. Mas por que você guardou tudo isso em segredo? O Henderson Award, o projeto de milhões de dólares, o reconhecimento nacional. Eu suspirei olhando para as colinas da Toscana banhadas pela luz dourada do pôr do sol. Quando cresci, vi como o sucesso pode mudar as pessoas ao seu redor. Quando a minha tia, no México, ganhou na loteria, de repente, todos da família se tornaram seus melhores amigos. Quando meu primo se tornou médico, as pessoas começaram a tratá-lo diferente, não porque ele havia se tornado melhor pessoa, mas porque tinha um título. Michael ouvia atentamente. Eu queria ter certeza de que você me amava pela Rebecca que faz chá para crianças doentes no hospital, que chora quando vê injustiças, que ri alto demais nos filmes, não pela Rebecca que ganha prêmios ou gerencia projetos milionários. E eu amo essa Rebecca, ele disse, beijando minha mão. Mas agora entendo por que você sempre foi tão confiante, mesmo quando minha mãe tentava te diminuir. Você sabia o tempo todo que tinha cartas na manga que ela nem sonhava que existiam. Na verdade, não era bem assim. Durante alguns momentos baixos, especialmente depois dos comentários mais cruéis de Margaret, eu havia me questionado se realmente valia alguma coisa. O reconhecimento profissional ajudava a lembrar meu valor, mas não protegia meu coração de ser ferido. No terceiro dia da lua de mel, enquanto explorávamos um mercado local em San Gimignano, meu telefone tocou. Era um número dos Estados Unidos que eu não reconhecia. Mrs. Thompson? Disse uma voz feminina profissional. Ainda estranhava ser chamada por esse sobrenome. Sim, falando. Sou Jennifer Walsh, produtora da PBS. Estamos preparando um documentário sobre jovens inovadores americanos para ser transmitido nacionalmente no próximo mês. Seu trabalho com o programa Healing Through Learning chamou nossa atenção, especialmente após o Henderson Award. Michael me olhou curioso enquanto eu me afastava para continuar a conversa. Gostaríamos de incluí-la no documentário, se possível. Seria uma oportunidade de mostrar ao país como a educação pode revolucionar o tratamento médico de crianças. Quando desliguei, Michael estava esperando ansiosamente. O que foi? A PBS quer fazer um documentário sobre o meu trabalho. Será transmitido nacionalmente. Michael me pegou no colo e me girou ali mesmo, no meio do mercado italiano. Minha esposa vai estar na televisão nacional! Michael, pare! Ri, mas por dentro senti uma mistura de orgulho e nervosismo. Isso significaria que Margaret e toda Chicago veriam ainda mais evidências de que haviam subestimado completamente quem eu era. Naquela mesma noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante familiar, Michael recebeu uma ligação de Chicago. Era seu pai, Robert Thompson. Michael, preciso te contar algumas coisas que aconteceram depois que vocês partiram. O que houve, pai?
Sua mãe, ela não tá bem. Desde o casamento, ela mal sai do quarto. E tem mais. Algumas coisas sobre o comportamento dela se espalharam pelos círculos sociais de forma que ela não o esperava. Michael franziu a testa. Que tipo de coisas? Bem, parece que várias pessoas gravaram ou se lembraram de comentários específicos que ela fez sobre Rebecca ao longo dos meses. Mrs. Morrison, em particular, contou para várias pessoas sobre uma conversa no clube onde a sua mãe chamou Rebecca de... Bem, você sabe. Senti um frio na barriga. Não era isso que eu queria. Não desejava ver Margaret socialmente destruída. E o Dr. Chen mencionou para alguns colegas médicos que Margaret havia sugerido que Rebecca era uma gold digger que estava usando você. Quando eles descobriram as conquistas acadêmicas dela, bem, digamos que não reagiram bem. Pai, isso é sério? Michael, sua mãe perdeu 2 contratos de decoração essa semana. Clientes que a conhecem há anos cancelaram projetos. O pessoal do clube tá distante. E o pior é que ela sabe que trouxe isso para si mesma. Olhei para Michael, vendo a preocupação genuína nos olhos dele, apesar de tudo que a mãe dele havia me feito. Como ela tá lidando com isso? Rebecca? A voz de Robert soou surpreso. Você tá preocupada com ela? Estou. Por mais que Margaret tenha sido cruel comigo, não quero vê-la socialmente destruída. Isso não vai ajudar ninguém. Houve um silêncio longo antes de Robert continuar. Ela tem perguntado sobre você. Quer saber se há alguma forma de consertar as coisas? Michael me olhou questionadoramente. Eu sabia que essa seria uma decisão crucial. Poderia deixar Margaret enfrentar as consequências de suas ações sozinha, ou poderia estender uma mão para ajudá-la a se recuperar. Mr. Thompson, quando voltarmos, gostaria de conversar com Margaret. Talvez possamos encontrar uma forma de seguir em frente que seja boa para toda a família. Quando desligamos, Michael me olhou com admiração. Você realmente vai ajudar a minha mãe depois de tudo que ela fez? Michael, guardar rancor é como carregar pedras na mochila durante uma caminhada. Você é a única pessoa que fica cansada. Além disso, ela é sua mãe. E se vamos ter filhos um dia, eu quero que eles tenham uma avó que os ame, não uma avó amargurada pelo passado. Na nossa última noite na Toscana, enquanto caminhávamos pelos jardins da vila sobre um céu estrelado, Michael me fez uma pergunta que mudaria tudo. Rebecca, você já pensou em ter filhos logo? Quer dizer, não temos pressa, mas... Sorri, parando para olhá-lo. Na verdade, há algo que preciso te contar. Seu rosto ficou sério. O que é? Quando voltarmos, além de assumir o projeto de 2,8 milhões, também fui convidada para lecionar como professora visitante na Northwestern. Seria uma posição única, meio partida na universidade, meio partida coordenando o programa nos hospitais. Isso é incrível, mas também significa que nos próximos 2 anos eu estarei extremamente ocupada estabelecendo as bases para algo que pode revolucionar a educação médica pediátrica no país inteiro. Michael sorriu. Então tá me dizendo que me casei com alguém que vai mudar o sistema de saúde americano? É uma possibilidade. Ri. Você tem certeza de que tá preparado para ser o marido da mulher que pode estar na televisão nacional falando de educação em hospitais? Ele me beijou suavemente. Rebecca, eu me apaixonei por uma professora humilde que acendia velas na igreja e ajudava crianças doentes. Descobrir que essa mesma mulher é uma visionária acadêmica só a torna meu orgulho ainda maior. Na nossa última manhã na Toscana, quando fazíamos as malas para voltar para Chicago, recebi uma mensagem de texto inesperada. Era de Margaret. Rebecca, sei que não mereço sua consideração, mas gostaria muito de conversar com você quando voltarem. Tenho muito a me desculpar e muito a aprender. Com esperança, Margaret. Mostrei a mensagem para Michael. O que você acha? Acho que minha mãe finalmente entendeu com quem estava lidando, ele respondeu. E acho que você pode ser exatamente a pessoa de quem ela precisa para aprender sobre humildade e graça. Quando nosso avião decolou de Roma rumo a Chicago, eu sabia que estávamos voltando para uma vida completamente transformada. Margaret havia sido humilhada publicamente, mas também havia sido oferecida uma oportunidade de crescimento.
O resto da família e da sociedade de Chicago agora me viam sob uma luz totalmente diferente. Mas mais importante, Michael e eu havíamos descoberto que nosso amor era ainda mais forte do que imaginávamos, baseado não apenas em atração e compatibilidade, mas em respeito mútuo genuíno e admiração pelas qualidades de caráter que realmente importavam. A verdadeira prova, no entanto, viria quando enfrentássemos Margaret cara a cara. Seria possível transformar meses de animosidade em uma relação familiar saudável? Ou os danos eram irreversíveis? Isso só descobriríamos quando pousássemos em Chicago. 3 dias após retornarmos da lua de mel, Margaret finalmente reuniu coragem para o encontro que ela havia solicitado por mensagem. Decidimos nos encontrar em terreno neutro, um café discreto, no centro de Chicago, longe dos círculos sociais onde ambas éramos conhecidas. Quando cheguei, Margaret já estava lá, sentada em uma mesa no canto, visivelmente nervosa. Ela havia perdido peso, seus olhos estavam inchados como se tivesse chorado muito, e não usava nenhuma das joias ostensivas que sempre exibia. Pela primeira vez desde que a conhecia, Margaret Thompson parecia humana. Rebecca. Ela se levantou quando me viu, suas mãos tremendo ligeiramente. Obrigada por vir. Eu não tinha certeza se você aceitaria me ver. Claro que sim, Margaret, respondi, sentando-me à sua frente. Somos família agora. Essa palavra, família, pareceu tocá-la profundamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não sei se mereço ser chamada de família depois de tudo que eu fiz, ela disse. Sua voz bare-lhe um sussurro. Rebecca, eu cometi erros terríveis. Não apenas com você, mas comigo mesma, com Michael, com tudo em que eu acreditava estar certa. Pedi um café e esperei que ela continuasse. Depois do casamento, quando voltei para casa, comecei a receber ligações. A Mrs. Morrison me ligou no dia seguinte. Ela disse, Margaret, espero que você entenda o que perdeu durante estes meses. Rebecca não é apenas uma jovem talentosa. Ela é uma das pessoas mais generosas que conheci. Ela fez uma pausa, lutando para controlar as emoções. E então o Dr. Chain me ligou. Ele disse que havia oferecido $50.000 para o programa de Rebecca e perguntou se eu gostaria de contribuir também, considerando que era minha nora. Quando eu disse que não sabia do programa, houve um silêncio constrangedor antes dele dizer, Margaret, talvez seja a hora de você realmente conhecer a mulher extraordinária que seu filho escolheu. Margaret tirou um lenço da bolsa, enxugando as lágrimas que começaram a cair. Mas o pior foi quando minha própria irmã, Dorothy, me ligou. Ela disse, Margaret, durante 30 anos te vi julgar pessoas por suas roupas, seus carros, suas casas, mas desta vez você julgou alguém que é superior a você em todos os aspectos que realmente importam. Inteligência, compaixão, conquistas genuínas. E você quase perdeu seu filho por isso. Estendi minha mão por cima da mesa, tocando gentilmente a dela. Margaret, todos cometemos erros de julgamento, o importante é aprender com eles. Mas os meus erros foram tão públicos, tão cruéis. Chamei você de parasita, Rebecca, na frente de pessoas. Tentei comprar sua ausência da vida do meu próprio filho. Que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa que estava com medo de perder o controle, de perder a posição, de perder o filho. O medo nos faz fazer coisas que normalmente não faríamos. Como você pode ser tão compreensiva depois de tudo? Sorri, porque aprendi que guardar raiva é mais destrutivo para quem guarda do que para quem causou a dor. E porque acredito em segundas chances. As pessoas não estão sendo tão empoderadoras, Margaret admitiu. Perdi 3 clientes importantes esta semana. No clube, as conversas param quando eu chego. Sarah Mitchell, você se lembra dela? A filha do Dr. Mitchell, que eu sempre mencionava como adequada para Michael? Ela me disse diretamente que foi embaraçoso assistir como eu tratei uma mulher que é claramente mais accomplished que ela própria. A ironia não passou despercebida.
As mesmas pessoas que Margaret usava para me menosprezar, agora criticavam por não reconhecer o meu valor. Margaret, eu disse, inclinando-me para frente. Posso fazer uma pergunta honesta? Por que foi tão importante para você que eu não fosse adequada para Michael? Ela ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com a resposta. Porque, quando olhava para você, via tudo aquilo que eu não fui corajosa o suficiente para ser. Como assim? Você veio para este país sozinha, com nada, e construiu uma vida extraordinária com as suas próprias mãos. Eu nasci em uma família com dinheiro, casei com um homem com dinheiro, e nunca tive que lutar por nada. Quando vi a sua determinação, sua inteligência, suas conquistas genuínas, isso me lembrava de que eu nunca havia realmente testado do que era capaz. Essa admissão me surpreendeu. Durante todos esses meses, pensei que Margaret me desprezava por ser diferente de mim. Na verdade, ela me invejava. E quando Michael se apaixonou por você, foi como se ele estivesse escolhendo tudo aquilo que eu não era. Substância sobre superfície. Conquistas reais sobre status herdado. E isso me aterrorizava. Margaret, você tem qualidades próprias. Você criou um filho gentil e compassivo. Isso não é pouca coisa. Mas quase arruinei isso também, ela disse amargamente. Quase perdi Michael por causa do meu orgulho e preconceito. E se você não fosse a pessoa generosa que é, eu já teria perdido. Chegara o momento para a conversa mais difícil. Margarete, se vamos seguir em frente como família, precisamos estabelecer alguns limites claros, eu disse firmemente. Nunca mais comentários sobre minha origem, minha família ou minha situação financeira anterior. Nunca mais tentativas de me mudar ou moldar a sua imagem do que uma esposa de médico deveria ser. E definitivamente nunca mais tentativas de interferir no meu relacionamento com Michael. Ela assentiu vigorosamente. Sim, claro, tudo o que você disser. E tem mais uma coisa, continuei. Quero que você se desculpe com meus pais. Eles foram nada além de respeitosos com você, e não mereceram os comentários condescendentes que receberam. Margarete ficou pálida. Oh Deus, seus pais! Rebecca, quando penso na forma como os tratei, seu pai foi tão gentil comigo na recepção, mesmo depois de tudo. Sim, vou me desculpar, pessoalmente. E uma última coisa, eu disse, preparando-me para a parte mais importante. Quero que você encontre sua própria paixão, sua própria conquista. Não para me impressionar ou para reconquistar seu status social, mas para você mesma. Você tem 58 anos, Margarete. Ainda há tempo para descobrir do que é capaz. Margarete me olhou com algo que nunca havia visto em seus olhos antes. Esperança. Você realmente acredita nisso? Acredito, e vou ajudá-la se quiser. Nos próximos 40 minutos, tivemos a conversa mais honesta que já havíamos tido. Margarete me contou sobre sonhos abandonados. Ela havia querido ser arquiteta quando jovem, mas seus pais a pressionaram para um casamento adequado. Falou sobre como se sentia inútil agora que Michael era adulto independente, como definia seu valor apenas através das conquistas dos outros. Rebecca, ela disse, quando nos preparávamos para sair. Posso perguntar uma coisa? Claro. Como você consegue perdoar tão facilmente? Não apenas a mim, mas em geral. É algo que sempre admirei em você, mesmo quando estava sendo cruel. Pensei cuidadosamente na resposta. Minha avó no México me ensinou algo quando eu era pequena. Ela disse, Mija, o perdão não é sobre a pessoa que te machucou merecer. É sobre você merecer paz. E também descobri que a maioria das pessoas que ferem os outros estão na verdade sofrendo por dentro. Pessoas felizes e realizadas não sentem necessidade de diminuir os outros. Margarete começou a chorar novamente, mas dessa vez pareciam lágrimas de alívio. Posso te dar um abraço? Ela perguntou hesitantemente. Quando a abracei, senti que ela estava tremendo.
Era como se anos de tensão e amargura estivessem deixando o seu corpo. Rebeca, ela sussurrou no meu ouvido. Prometo que vou ser a sogra que você merece, mesmo que leve tempo para aprender a fazer isso. Não precisa ser perfeita, Margarete. Apenas seja genuína. Uma semana depois desse encontro, Margarete fez algo que surpreendeu a todos. Ela se inscreveu num curso de arquitetura para adultos na DePaul University, a mesma universidade onde eu havia estudado. Quando Michael soube, ele ficou chocado. Minha mãe voltou aos estudos aos 58 anos? Ele me perguntou incrédulo. As pessoas podem mudar, Michael. Às vezes só precisam de um empurrãozinho na direção certa. Mas a verdadeira prova de que Margarete havia mudado veio 2 semanas depois. Quando meus pais visitaram Chicago, Margarete os convidou para jantar em sua casa. E quando chegamos, encontramos uma Margarete completamente diferente da que conhecíamos. Senhor e senhora Martinez, antes de qualquer coisa, preciso pedir suas desculpas. Tratei vocês com desrespeito e preconceito, e não há justificativa para isso. Espero que possam me perdoar. Meu pai, sempre sábio, sorriu gentilmente. Senhora Thompson, todos merecemos segundas oportunidades. O importante é que estamos aqui juntos agora como família. Naquela noite, quando jantávamos, vi Margarete fazendo perguntas genuínas sobre a cultura mexicana, sobre a padaria da família, sobre a jornada dos meus pais. Ela não estava sendo condescendente ou falsamente interessada. Estava realmente tentando conhecer e entender pessoas que havia julgado precipitadamente. O momento mais tocante veio quando Margarete trouxe a de sobremesa. Tinha tentado fazer flan mexicano depois de pesquisar a receita online. Não ficou perfeito, mas queria tentar fazer algo especial da cultura de vocês. Minha mãe provou e sorriu. Está delicioso, Margarete, e o esforço é o que importa mais. Quando saímos naquela noite, Michael segurou minha mão no carro. Você fez um milagre, Rebeca. Minha mãe está diferente, melhor. Não foi um milagre, Michael. Foi só dar a ela a chance de mostrar quem ela realmente pode ser quando não está agindo por medo ou orgulho. A transformação de Margarete estava apenas começando, mas as bases para um relacionamento familiar saudável finalmente haviam sido estabelecidas. 6 meses após nosso casamento, minha vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia ter imaginado. O documentário da PBS sobre jovens inovadores americanos foi ao ar em uma quinta-feira à noite, e o impacto foi instantâneo e avassalador. Rebecca Thompson, aos 28 anos, está revolucionando a forma como hospitais americanos abordam a educação de crianças em tratamento. Narrou a apresentadora enquanto imagens do meu trabalho no St. Mary's Hospital apareciam na tela nacional. Seu programa Healing Through Learning não apenas mantém crianças doentes academicamente atualizadas, ele acelera significativamente seu processo de recuperação. Michael e eu assistimos ao documentário na sala de estar da nossa nova casa, uma charmosa residência em Evanston que compramos juntos, longe da pressão social de Lincoln Park, mas perto da Northwestern University, onde eu agora lecionava. O que mais me tocou foi ver as crianças que eu havia ajudado sendo entrevistadas. Emma Morrison, agora com 12 anos e completamente recuperada da leucemia, disse para as câmeras: Teacher Rebecca não apenas me ajudou com matemática e literatura quando estava no hospital, ela me mostrou que estar doente não significa parar de sonhar. Quando o programa terminou, meu telefone começou a tocar incessantemente. Universidades de todo o país querendo parcerias, hospitais interessados em implementar meu programa e até mesmo convites para palestrar internacionalmente. Mas a ligação que mais me emocionou foi de Margaret. Rebecca, sua voz estava tremendo de emoção. Acabei de assistir ao documentário. Estou tão orgulhosa de você, de ter você como filha.
E estou tão envergonhada de como quase perdi a oportunidade de conhecer essa mulher incrível por causa dos meus preconceitos tolos. Margaret, isso é passado. O importante é onde estamos agora. Você sabe que recebi 15 ligações nas últimas 2 horas? Ela disse, sua voz ganhando animação. Pessoas que me evitavam desde o casamento, de repente querendo saber se posso apresentá-las à minha nora famosa. É irônico, não? Era irônico mesmo. As mesmas pessoas que haviam me julgado por minha origem agora me viam como uma celebridade acadêmica. 3 semanas após a transmissão do documentário, algo extraordinário aconteceu. Margaret me procurou com uma proposta que jamais esperaria dela. Rebecca, ela disse quando nos encontramos para almoçar, tenho uma ideia e quero sua opinião honesta. Nos últimos meses, Margaret havia se transformado visivelmente. Estava estudando arquitetura com dedicação impressionante. Havia perdido o tom condescendente que sempre usava e, mais importante, parecia genuinamente feliz pela primeira vez desde que a conhecia. Estou pensando em usar minha rede de contatos sociais para algo realmente significativo pela primeira vez na vida. Ela continuou. Quero organizar um evento beneficente para arrecadar fundos para o seu programa Healing Through Learning. Algo grande, elegante, que atrai as famílias mais influentes de Chicago. Fiquei surpresa. Margaret, isso é inesperado. Eu sei, mas pensa só. Todas essas pessoas que me julgaram por como te tratei, todas que agora querem estar associadas ao seu sucesso, podemos usar essa hipocrisia delas para algo bom. Elas vão pagar milhares de dólares para se sentirem importantes ao lado da Rebecca Thompson famosa, e esse dinheiro vai direto para ajudar crianças doentes. Sorri. Era uma estratégia brilhante e mostrativa do quanto Margaret havia amadurecido. Há só uma condição. Quero que seja um evento conjunto. Eu organizo, você é a estrela principal, mas trabalhamos juntas. Quero que as pessoas vejam que aprendi a valorizar e respeitar minha nora. 2 meses depois, realizamos o Gala Healing Through Learning, no Palmer Hilton, o mesmo local onde havia sido nossa recepção de casamento. A ironia era deliciosa. A transformação de Margaret ficou evidente naquela noite. Em vez de ser a anfitriã arrogante que eu conhecia, ela se apresentava humildemente como mãe da organizadora do evento e direcionava toda a atenção para mim e para o programa. Damas e cavalheiros, ela disse durante seu discurso de abertura. Há 1 ano, eu era uma mulher que julgava pessoas por sua origem e situação financeira, e quase perdi a oportunidade de conhecer a mulher mais extraordinária que já encontrei, minha nora, Dr. Rebecca Thompson. O público ficou em silêncio, claramente surpreso com a sua honestidade. Rebecca me ensinou que verdadeira nobreza não vem de onde nascemos ou quanto dinheiro herdamos. Vem de como usamos nossos talentos para melhorar o mundo. Esta noite, estamos aqui não para me congratular por organizar um evento elegante, mas para apoiar uma visionária que está transformando vidas. O evento arrecadou $380 mil, muito mais do que qualquer um de nós havia sonhado. Mas o que mais me emocionou foi ver Margaret genuinamente feliz pela primeira vez, não porque estava sendo admirada, mas porque estava contribuindo para algo maior que ela mesma. Mrs. Eleanor Morrison se aproximou de nós no final da noite. Margaret, ela disse, esta é a pessoa que você sempre foi por dentro, não é? Só precisava encontrar uma forma de deixá-la aparecer. 6 meses depois do gala, recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. Estava grávida. Quando contei para o Michael, ele me pegou no colo e começou a chorar de alegria. Um bebê, Rebecca! Nossa família está crescendo! Mas confesso que estava nervosa sobre contar para Margaret. Como ela reagiria à ideia de ser avó? Conseguiria manter a transformação que havia demonstrado? Quando a chamei para dar a notícia, sua reação me surpreendeu completamente.
Um neto! Ela gritou pelo telefone. Oh, Rebecca, posso ir aí agora? Preciso abraçar vocês dois. Quando Margaret chegou em casa, ela não veio com listas de berçários carosos ou sugestões sobre nomes tradicionais da família Thompson. Em vez disso, trouxe um presente simples, mas tocante. Quero que você tenha isso, ela disse, me entregando uma caixa pequena. Dentro havia um anel simples de ouro com uma pequena safira. Era da minha avó, Margaret O'Sullivan. Ela veio da Irlanda com nada, trabalhou como costureira para sustentar 5 filhos sozinha. Ela me ensinou que verdadeira força vem de dentro, mas levei anos para entender o que isso significava. Lágrimas brotaram em meus olhos. Margaret, isso é lindo! Quero que meu neto ou neta saiba que vem de uma linhagem de pessoas corajosas de ambos os lados, ela disse, segurando minha mão. Do lado materno, bisavós que cruzaram oceanos em busca de uma vida melhor. Do lado paterno, uma bisavó imigrante que construiu uma vida com as próprias mãos. E uma avó que aprendeu, mesmo que tardiamente, que o amor é mais importante que o orgulho. 9 meses depois, quando nossa filha Sophia Carmen Thompson nasceu, Margaret estava na sala de espera com meus pais, todos unidos pela alegria de uma nova vida. Quando coloquei Sophia nos braços de Margaret pela primeira vez, vi lágrimas correndo pelo rosto da minha sogra. Ela é perfeita, Margaret sussurrou. E prometo a você, pequenininha, que sua avó vai ser melhor para você do que foi inicialmente para sua mamãe. Hoje, 2 anos depois, enquanto escrevo esta história, observo pela janela da nossa casa Margaret brincando no jardim com Sophia, ensinando-a a plantar flores enquanto fala com ela em espanhol, idioma que decidiu aprender para se conectar com as raízes da neta. Michael está no hospital, salvando vidas como sempre fez, mas agora com uma confiança renovada, sabendo que tem uma família baseada em amor e respeito mútuos esperando em casa. E eu continuo meu trabalho, expandindo o programa Healing Through Learning para hospitais em 12 estados, sempre lembrando que tudo começou com uma jovem imigrante que se recusou a aceitar ser diminuída por alguém que não conhecia sua verdadeira história. A lição mais importante que aprendi nesta jornada não foi sobre provar meu valor para os outros, mas sobre a importância do perdão e das segundas chances. Margaret poderia ter continuado sendo a sogra preconceituosa e amarga. Eu poderia ter escolhido a vingança em vez da compaixão. Mas ambas escolhemos crescer. Porque, às vezes, as pessoas que mais nos desafiam são aquelas que mais precisam de nossa paciência e amor. E, às vezes, quando estendemos a mão para ajudar alguém a se levantar da própria ignorância, descobrimos que também crescemos no processo. Margaret nunca mais me chamou de parasita. Na verdade, ela me chama de minha querida filha. E quando diz isso, sei que é genuíno. E eu aprendi que verdadeira vitória não é humilhar quem nos humilhou, mas transformar o relacionamento em algo que eleva todos os envolvidos. Porque no final, família não é sobre quem compartilha seu DNA ou sua conta bancária. É sobre quem escolhe amar, respeitar e apoiar você, mesmo depois de descobrir suas imperfeições. E todos nós merecemos essa chance de ser vistos, conhecidos e amados pelo que realmente somos, não pelo que aparentamos ser na superfície. Sophia está crescendo em uma família onde avós de diferentes culturas se unem para amá-la, onde o sucesso é medido não por status social, mas por impacto positivo no mundo, e onde ela aprenderá que seu valor nunca dependerá da aprovação de outros, mas sempre da forma como trata as pessoas ao seu redor. Esta é a verdadeira herança que quero deixar para minha filha. Não títulos acadêmicos ou reconhecimento profissional, mas a sabedoria de que todos merecem ser julgados por seu caráter, não por suas circunstâncias. E que, às vezes, a pessoa que mais precisa aprender sobre amor e respeito pode estar mais perto de nós do que imaginamos. Porque, afinal, transformar um inimigo em família é muito mais poderoso do que simplesmente derrotar um adversário. E essa transformação começa sempre com uma escolha simples: estender a mão em vez de apontar o dedo. Escolher o amor em vez do orgulho. Escolher construir pontes em vez de muros. É assim que se muda o mundo. Uma família, uma pessoa, um coração de cada vez.
A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreendeu, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esquece de curtir e se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.